Bom, vamos lá, hoje a gente vai conversar um pouco sobre Bitcoin, né? O Bitcoin que vem um movimento de alta desde 2023, esse ralizão que pegou aqui, né? Saiu lá dos 14 mil dólares, chegou a buscar os 125, né, mil dólares e hoje está nos 93. O que está acontecendo, né, pessoal? A gente teve um período aí onde houve um shutdown ali nos Estados Unidos, então o mercado ficou um pouco no escuro, com os dados. O mercado ele estava bem otimista esse ano, dado os cortes de juros americanos e o que parece, né, nos sites que eu vou mostrar aqui para vocês é que há uma diminuição da probabilidade de corte de juros ainda nesse ano, tá? Então o mercado ele começa a precificar esse movimento como um todo. Aqui o Bitcoin, pessoal, ele vinha um canal de alta bem claro, então se a gente pegar para olhar aqui no estudo técnico, né, a gente tem um canal de alta bem claro aqui do Bitcoin, né, então topos e fundos ascendentes, e nesse movimento aqui ele acaba rompendo o que a gente chama de LTA, tá? A LTA basicamente é a linha de tendência de alta, tá? Então nesse movimento aqui ele faz um rompimento. E aí o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui, que a análise técnica ela acaba servindo nesse momento para a gente identificar onde as zonas de preço a gente pode comprar ou vender um ativo. Vocês podem observar que eu tracei aqui no 122, né? Cheguei a traçar aqui no 122, 124, tracei no 112, a próxima região seria aqui no 103 e agora ele chegou a estacionar aqui nos 93, né? Esse movimento, pessoal, ele é bem interessante porque eu tinha até visualizado aqui no gráfico um padrão, né? Um padrão gráfico conhecido como ombro cabeça ombro. O ombro cabeça ombro, né? O nome é bem interessante, mas basicamente é quando a gente tem esse movimento aqui, né? Dois ombros, dois topos simétricos e um topo saindo aqui nessa região de resistência. Então aqui a gente teria um ombro cabeça ombro. Onde que é a projeção? Onde que seria essa projeção, né, desse ombro cabeça ombro? É justamente nessa linha que o mercado fala que é o pescoço, né? Então, basicamente, se a gente pega aqui uma linha livre e traça esse movimento aqui em cima e traz ele para baixo, a gente tem essa linha de pescoço, entre aspas, tá, pessoal? A análise técnica ela faz isso para simplificar as análises e aí a gente traça, né, lá do topo até aqui a linha de pescoço e a gente teria essa projeção bem aqui. Ou seja, essa queda toda aqui do Bitcoin é justamente essa projeção desse ombro, cabeça ombro que o gráfico já estava sinalizando. E qual que é o grande ponto aqui? Ele rompe essa região de LTA, né? Então essa linha de tendência de baixa, que é esse canal aqui, eu vou limpar aqui um pouco para ficar mais claro para vocês, mas essa linha vermelha é minha linha de tendência de baixa e agora ele está estacionado aqui em um suporte, né, que é o meu suporte aqui de 93 a 90 mil, né? Esse suporte é um suporte muito forte, porque foi onde ele ficou por um bom tempo namorando aqui em 2024, né? Dezembro de 2024, aqueles lançamentos de ETF e tudo mais, teve um movimento muito forte. E aí o que a gente pode fazer aqui, tá? O próximo preço que ele pode estacionar, rompendo essa região, seria justamente os 85. Romper os 85 seria esse suporte 77. Aqui, pessoal, entra um conteúdo que eu gosto muito na análise técnica, que é o conteúdo de ondas de Elliott. Basicamente, as ondas de Elliott, ela marca onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5. A onda 1, ela é marcada pelo rompimento de um LTA, tá? Então, esse movimento baixista aqui, ele seria a onda 1. Depois, o que a gente tem que fazer? A gente pega, traça uma Fibonacci e a gente tem a correção da onda 2. A onda 2 normalmente vai a 38 a 61% de Fibonacci. Nesse caso, seria um movimento aqui para cima, né? Então, se o Bitcoin ele voltar em um movimento de alta, né, depois dele segurar nesse suporte aqui de 93, ainda não quer dizer um movimento de reversão, tá? Basicamente é um movimento de correção dessa pernada de baixa. Então, para eu ser mais claro aqui, tem um rompimento dessa LTA, onda 1, a onda 2 seria na correção de Fibonacci, ou seja, se o Bitcoin ele voltar no movimento altista, aqui em 83, aqui 93, voltar aqui para o 102, voltar aqui para o 105, isso é um movimento 100% natural, porque aqui não quer dizer que ele está voltando à tendência, e sim
né? Quer dizer que ele está corrigindo essa pernada de onda 1. Depois a gente tem a onda 3, tá? A onda 3, basicamente, é a maior onda, ela é 161% da onda 1. Alexandre, tô entendendo nada. Vamos lá na prática. A gente tem essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de Fibonacci, né? Eu consigo traçar aqui o movimento, né? Então, basicamente, eu coloco o meu ponto 0 lá em cima e coloco o meu ponto 1 aqui embaixo, né? E aí eu tenho esse 161, que é justamente aqui, né, no 73 mil, por exemplo, tá? Então, basicamente, se ele segura aqui nesse preço, o que a gente tem aqui, tá? Se ele segura aqui, a gente pode ver o Bitcoin voltar em um movimento altista, lá no 107, 106, 107. Esse movimento aqui, basicamente, não é uma reversão, e sim a onda 2. E depois a gente pode ver um movimento de queda de onda 3, tá? Isso aqui é ondas de Elliott, onda 1, onda 2, onda 3. Essa onda 1, ela vem do rompimento da LTA, a onda 2 corrige a onda 1, e aí a gente observa que tem uma média de 200 cruzando aqui, onde ele pode segurar preço. E depois a gente tem a onda 3, que é justamente lá aqui no 161, aqui próximo os 74 mil. Ou seja, 74 mil a 77 mil seria a projeção de onda 3. Esse movimento é um movimento característico de ondas de Elliott, onde a gente pode ter a desconfiguração desse movimento de onda 3. Se nessa recuperação de onda 2, ele romper essa média de 200 para cima, ou seja, ele saltar do 110 lá para o 115, por exemplo, lá para o 116, a gente tem a desconfiguração desse movimento aqui que eu estou traçando para vocês. Isso aqui eu vou deixar aqui na descrição, tá? Um livro que é o livro do Flávio Lemos, um livro muito bom, onde ele ensina isso aqui que eu estou mostrando para vocês de ondas de Elliott. Então, voltando, vamos recapitular aqui, tá? Basicamente, o que a gente tem? A gente tem um Bitcoin, uma tendência de alta muito clara. Depois, a gente tem um rompimento dessa LTA, nesse movimento aqui. Deixa eu tirar essa Fibonacci. Esse rompimento, ele configura uma onda 1, tá? E esse rompimento, ele é impulsionado depois do rompimento desse suporte aqui desse ombro, cabeça, ombro, que eu tracei aqui para vocês, beleza? Então, nessa queda, ele acaba testando aqui a região de 93 a 94. E agora, qual que é o grande ponto? A gente tem que verificar os candles. Então, qual que é o pulo do gato? Verificar candles nessas regiões de preço. Nessa região, verificar o candle nessa região, verificar o candle nessa região superior e verificar o candle nessa região. Por quê? Aqui, né, o candle ele vai me mostrar se eu tenho uma região mais forte, eu posso ter uma reversão, ou seja, ele pode estacionar um pouco mais de 93 a 94. Eu, como buy holder, né, essa é uma região de preço que ela acaba trazendo um gatilho para comprar, né, nessa região. Por quê? Mesmo que aquele projete uma alta e depois uma queda, eu tenho uma região aqui que é melhor onde eu comprei a 102, é melhor eu comprei a 111, né? Então, 92 eu estaria descendo ali o meu preço desses outros lotes que eu comprei acima. Nessa região aqui de 112, 109, 112, ela acaba ficando ao contrário, né? Aqui a turma quer vender, se ele faz essa recuperação, aqui a turma quer comprar, né? Nesse movimento aqui, se ele sobe e vai lá para o 110, eu ficaria bem atento ao comprar aqui, tá? Porque aqui pode ser um topo, né? Então, por quê? Aqui a gente tem uma região de média de 200. Se ele estacionar nessa região aqui, ele pode voltar a testar esses 93. E aí, nesses 93 aqui, ele rompendo, aí pode ser que ele configura a onda 3 que eu comentei para vocês. Provavelmente, essa é uma análise bem autêntica do YouTube. Não vi ninguém tendo essa linha aqui que eu mostrei aqui para vocês, tá? Se vocês tiverem um pensamento próximo, manda aqui no comentário. Se tiver, pô, Alexandre, não concordo com isso, manda aí no comentário, vamos trocando algumas figurinhas, beleza? Pessoal, então esse é o vídeo. É um vídeo onde eu trouxe para vocês aqui uma análise técnica do Bitcoin. Pretendo trazer mais vídeos desse tipo de conteúdo. Acaba que esse é um vídeo que não dá tanta visualização. É um vídeo que eu gosto de fazer, que eu acredito que vai agregar para quem está assistindo, porque é um conteúdo de valor, mas o que dá visualização é um conteúdo mais superficial, digamos assim. Mas eu gosto de fazer, acredito que vai agregar valor para vocês. Então deixa esse comentário, curte aí, se inscreva se você gostou e grande abraço e valeu!